É conhecida a anedota que conta Ortega y Gasset Cohen, que ao ler o Quixote, na tradução de Tzick, se admirava de que Sancho mencionara muitas vezes a palavra Tathandlung, com que o romântico teria vertido a nossa atzenha, que é façanha em português. Ele levou Ortega a indicar ao leitor que Tathandlung significa ato de vontade, decisão, o que não deixa de ser um curioso deslize. Efetivamente, a Tathandlung é a façanha ontológica radical, mas não quer dizer que toda a façanha seja Tathandlung. Confiemos que não se lembre um novo tradutor de Fichte de nos brindar com esta versão. É constante, o humor em Osvaldo é um dos ingredientes, uma das especiarias que faziam com que as suas conferências e as suas aulas, associada a uma tendência que eu achava maravilhosa, porque sempre fui uma devoradora de livros policiais e continuo a ser ainda, que era o labirinto que o Osvaldo criava quando dava uma aula ou quando fazia uma conferência. Ao labirinto estava sempre metido um fio, mas esse fio era construído como alguém que procura a solução para um crime. Era sempre assim que eu via, e o Jorge também. Estávamos sempre à espera da solução da história do criminoso, quem é que tinha cometido aquele crime. E acabávamos sempre por saber. Mas continuando, não queria levar muito tempo, e por isso vou passar para diante. Vou dedicar-me a alguns pontos mais chave, sobretudo àquele ponto que diz respeito a um texto que tem um valor didático, ou que poderia ter um valor didático, informações sobre orientação das lições durante o semestre de fevereiro de 1765-66, e que é uma crítica feroz, e que se mantém como uma crítica feroz hoje, àquilo que seria uma didática universitária, onde ele faz a distinção entre aprender pensamentos e aprender a pensar, e mais tarde, numa reflexão sobre a lógica em 1652, ele vai voltar a dizer que não se pode aprender a filosofia, mas sim a filosofar. Esta diferença é absolutamente essencial, sobretudo porque ela aparece no texto de Osvaldo, na última versão publicada muito perto de nós, e é um desafio àquilo que hoje se passa nas nossas universidades sobre a batuta de um mal-entendido epistemológico que se intitula Ciências da Educação. E esta diferença entre filosofar e filosofia é um desafio com que Osvaldo inicia o texto, isto é, procurar a filosofia no filosofar, ciente de que nunca houve tal coisa como um livro de filosofia. E Kant tem consciência aguda de que nunca houve tal coisa como um livro de filosofia. Eu queria ler essa passagem da introdução às lições da lógica, em que ele diz assim, da lógica de Escher: todo pensador filósofo constrói, por assim dizer, a sua própria obra sobre as ruínas da outra. Esta ideia é muito importante e torna impossível a constituição de qualquer história da filosofia, a não ser aquela que procure a filosofia no filosofar. Portanto, a história da filosofia é uma história de fundamentos construídos sobre ruínas, constante, que retorna. Mas nenhuma alcançou a condição de permanecer duradouramente em todas as suas partes. Ele sabe que a eles também está destinado a isso. Logo, por esse motivo, não se pode aprender filosofia, porque ela nunca existiu. Isto faz lembrar Platão, evidentemente. Ao contrário, porque parece que em Platão a filosofia um dia existiu, mas nós estamos esquecidos. Em Kant, a ideia é de que, por mais livros que tenham existido chamados filosofia ou considerados textos de filosofia, a filosofia nunca existiu. Ela está sempre a ser constituída como uma promessa que, tornada ato de escrita, se chamará ruína. É isto que Kant está a querer dizer. Na verdade, a ruína da fala não existe.
só pode existir a ruína da escrita. E é por isso que, na verdade, a fala tem valor sacrificial. A aula tem valor sacrificial. Nós sabemos que o Osvaldo escrevia as aulas, mas as aulas escritas eram sempre transfiguradas pela palavra que estava a ser dita, pelas interrupções, incluindo outros textos, outras referências, por uma inquietação que não tinha ficado escrita, mas que subitamente tinha aparecido. E esse valor sacrificial tem a ver com a riqueza inteira do presente. Por isso, muitos de nós lamentamos que o Osvaldo não tenha publicado mais. Este livro é um maravilhoso esforço de transformar esse lamento em coisa boa, em coisa partilhável, mas ao mesmo tempo temos de pensar que este texto, por exemplo, este texto que está aqui escrito, ganha a sua vida inteira quando nós pensamos nas aulas do Osvaldo. Quer dizer que outros que vão ler estes textos e não tiverem ouvido as aulas do Osvaldo não podem acrescentar o elemento da voz viva no presente vivo. Isso é equivalente à nobreza maior da fragilidade da vida humana, que ao mesmo tempo é a sua fertilidade sem limites e sem ruínas. Nós, quando temos a lembrança da aula, não temos a lembrança de uma ruína. Isso foi incorporado na nossa vida, portanto, não é a ruína, é a nossa respiração que está à vista. A escrita é sempre ruína. As obras filosóficas estão sempre fundadas sobre ruínas. Outra coisa que eu gostava de ler é a consideração da diferença entre histórico e não histórico em Kant, e que é muito interessante para ser lido à nossa luz hoje em dia, quando ele fala na crítica da razão pura, por exemplo, aquele que tenha aprendido um sistema, por exemplo, wolffiano, isto é citado na página 91, ainda que tivesse na sua cabeça todos os princípios, as explicações e demonstrações em conjunto com o benefício doutrinal, e tivesse tudo na ponta da língua, não possuiria mais do que conhecimentos históricos da filosofia wolffiana. E este histórico tem a ver com o conhecimento a partir dos dados, inversamente àquele que é a partir dos princípios, e tem a ver com aquilo que na introdução à doutrina do esquematismo, Kant chama uma doença incurável do ser humano, que é a estupidez. É muito cruel que Kant considere que a ausência de faculdade de julgar, que é isso que está à vista na transmissão não histórica, no sentido kantiano do termo, que é aquela que se limita a preencher de conteúdos, de vínculos de princípio em relação aos seus derivados, e com isso é incapaz de, em cada caso particular, fazer justiça ao caso particular. A isso chama, como devem estar lembrados de modo muito cruel, Kant a estupidez. E uma demonstração mais de que o ensino da filosofia tem de assentar num exercício para o qual falta aquilo que Kant chama o caráter, que é uma disposição, uma atitude que pode levar a cabo a façanha do pensar, e de que o Osvaldo fala de maneira profundíssima a partir das páginas 95 para diante. E nesta página 95 para diante também fala da Revolução, lembrando-nos que Kant nunca falou em Revolução Copernicana, como ele diz muito humoristicamente, isto é um erro simpático do leitor. Mas fala de revolução em muitos outros textos, quando pergunta o que é Aufklärung, ou quando pergunta o que significa orientar-se no pensamento. Aí fala de revolução, fala de originalidade. A originalidade, por originalidade, diz ele, entendemos aquilo que é pensado, que aquilo que é pensado tem, eu estou a ler mal,
Naturalmente que por originalidade entendemos que aquilo que é pensar tem a sua origem no próprio pensar, diz o Oswaldo, a partir dos textos de Kant. E ter origem, esta originalidade, significar ter origem no ato de pensar, é aquilo que determina o caráter. Na antropologia, sob o ponto de vista pragmático, diz Kant, o imitador, isto na página 96, não tem caráter, no sentido ético, pois este consiste exatamente na originalidade do modo de pensar. O caráter surge assim, segundo Oswaldo, das fontes da intimidade. E volto a utilizar a palavra intimidade. E por isso é algo construído, não natural. Isto é que é a grande maravilha. Não é uma construção, e é uma construção que não se dá para e passo, não é a pouco e pouco. É por um movimento súbito, por ruptura, é, como ele diz, por uma explosão. No texto da religião, no interior dos limites da simples razão, é por uma explosão. O que é extraordinário, porque faz muito lembrar, não sei se o António Marques e o Nuno Venturinha me poderão ajudar, mas faz muito lembrar a afirmação que Wittgenstein faz na Conferência sobre Ética, dizendo que se alguém escrevesse um livro sobre ética, esse livro acabaria por fazer explodir o mundo inteiro. Esta ideia de que o caráter, que é a disposição que se constrói através de uma decisão de ser livre, é um ato explosivo, é um ato de ruptura não natural, permite ainda melhor compreender o que é a formação moral do homem, que não se dá através do aperfeiçoamento dos costumes, mas sim de uma umwandlung, de uma metamorfose do modo de pensar. A grande lição de Kant, é assim que Oswaldo termina o texto, e de uma maneira maravilhosa, não é Kant que diz isto, é o Oswaldo, é que normalmente nos outros saberes nós usamos as faculdades. Quando se trata de filosofar, nós próprios nos tornamos numa faculdade. É isso que ele chama o sujeito, ou de maneira mais profunda ainda, a intimidade. Só esse é que consegue filosofar autenticamente. Esse que mergulha na sua intimidade. Daí a estranha presença de Kant nas obras que assinalávamos no início. E é aí que ele manifesta o mais recôndito de si, apregoando e oferecendo como dádiva. É isto que o Campo Ferreira cita, e esta oferta é um ensinar. Não há palavras melhores que o Oswaldo podia ter escrito para falar dele próprio, falando de Kant. Mas eu não queria terminar com Kant. Queria terminar com a Flor Azul. O Heinrich von Ofterdingen foi sempre uma obra que maravilhou os alunos do Oswaldo, e a Flor Azul era uma chave, era uma palavra secreta, uma chave que alguns tinham acesso. Essa dádiva da Flor Azul é pertença de uma forma de pensar a Bildung, outro termo, que é um conceito-chave que o Oswaldo se recusa a traduzir, que tem a ver, a Bildung dos românticos, que tem a ver com uma espécie de heroicidade do tal humor heroico, o furor heroico, de emergir e emergir no que se está a transformar, no devir. E nós sabemos que Novalis e o sonho de uma flor azul famosíssima, diz ele, diz agora cito Oswaldo, páginas 362, uma mensagem estarrecedora, esse situar-se no coração da tempestade, no devir, que é a essência da Bildung dos românticos. Como estamos longe, aqui eu tinha de fazer uma defesa do Goethe, mas não vou fazer, tão longe da Bildung pragmática do Meister. Mas Novalis, neste situar-se no devir, ele que não era um anti-Aufklärer, apesar de não ser um
off-clera, mas Novalis, como sabemos, a partir de certa altura conhece uma fadiga mortal, que expressa, isto citado nas páginas 363, e talvez esteja associado ao facto da Flor Azul nunca ter sido, o romance da Flor Azul nunca ter sido concluído, e portanto, como o Osvaldo está em status nascendi, há uma fadiga mortal que expressou nos versos dos hinos à noite: tem amanhã de voltar sempre, terá amanhã de voltar sempre, não terá nunca fim o poder da terra. Uns anos antes ele dizia: nós temos uma missão, e aqui era a Bílum Fistiana a exercer os seus efeitos. Fomos chamados para formar a terra, para a Bílum da terra. Mas é Hölderlin que tem a boa palavra para mim. Hölderlin, no texto aqui do morfema cultural do romantismo, essa expressão muito curiosa e interessante que o Osvaldo utiliza, não é bem o romântico, não é bem coisa nenhuma, como muito bem ele sublinha. Está além, está adiante, está atrás. Tu amas, ainda mais do que ela, o dia lúcido. Der Besonnenattag. Quem é ela? A noite. A misteriosa, sonhadora, a admirável, a sublime noite. Diz ainda o poeta, agora, triste e faustosa. E de onde vem a lucidez do dia? Da claridade, que gosta de olhar para dentro, agora é o poeta, da noite, pois o olhar, claro, ama a sombra. O Osvaldo conhecia muito bem estes versos de Perrault, onde vem. Obrigada. Muito obrigado a todos, foi um momento bonito. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Eu queria só agradecer a todos os que estão aqui. Agradecer muito estarem aqui. São alunos do Osvaldo, várias gerações, alguns que não foram alunos do Osvaldo, mas também estão aqui. E nada mais, só isso. Não.